Olá, bom dia, a paz do Senhor, amém? Você que está vendo esse vídeo, que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Desejo a paz de Deus sobre você, amém? Pessoal, nós estamos fazendo mais outro vídeo acerca de vídeo sobre reflexão dentro da palavra de Deus. E eu peço que você curta, compartilhe, ajude para que possa alcançar outras pessoas, né? Então, pessoal, vamos trazer aqui sobre conscientização acerca do evangelho a qual hoje é pregado. Amém? Vamos lá para a nossa reflexão. Será que hoje estamos pregando o evangelho, está sendo pregado o evangelho genuíno, a qual foi estabelecido por Cristo, pelos apóstolos? Ou nós estamos pregando um evangelho artificial? Porque hoje é pregado um evangelho da aceitação, e não um evangelho de arrependimento, mas sim um evangelho de aceitação, o quê? Aonde eu tenho que aceitar Jesus. Quando nós se deparamos com a palavra de Deus, nós vemos que dentro do evangelho, o que é pregado não é um evangelho de aceitação, onde eu tenho que aceitar, mas um evangelho de arrependimento, aonde eu tenho que me converter, me arrepender para que Jesus ele possa me aceitar. Tá entendendo? Ao contrário do que é pregado hoje. Infelizmente, muitas pessoas se encontram fracas e doentes na fé por conta desse evangelho artificial, onde nós somos o queridinho e temos que Deus está para nos servir e não nós estarmos para servir a Deus. Então, a mensagem, a pregação que é mandada não é uma pregação de aceitação, mas uma pregação de arrependimento. Mas quem é que gosta de ouvir essa palavra arrependimento? Mas quem é que gosta de ouvir essa palavra de dizer se arrependa dos seus pecados? Quando muitas vezes as pessoas são confrontadas com o verdadeiro evangelho, passam a se acomodar, né? Passa a se incomodar, que se diga, passa a se incomodar. E muitas vezes não querem parar para ouvir, porque não quer ouvir um evangelho que o confronte, que mostre que ele é pecador e ele precisa se arrepender de seus pecados e se voltar para Deus, se converter de fato a Deus. Não, mas hoje o evangelho que querem é aquele evangelho de aceitação, aonde, como eu falei, nós se tornamos senhores e Deus se torna servo pela palavra que hoje é pregada. Aí me diz, você aceita Jesus? Eu tenho que aceitar Jesus. Rapaz, a Bíblia diz que não foi eu que escolhi ele, mas ele que me escolheu. Então vamos lá, eu quero trazer um texto aqui, ler aqui um texto. Aqui em Lucas capítulo 24, versículo 47, diz assim: e em seu nome se pregará o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então a ordenança foi que pregasse o que? Arrependimento. Você não vai ver nenhum canto na Bíblia os apóstolos pregando aceite Jesus. Jesus te ama. Eu não estou dizendo que Jesus não ama. Ama sim, Deus ama, tanto é que deu o filho dele por nós. Está lá João 3,16. Mas essa não era a pregação pelos apóstolos. Os apóstolos não falando assim, aceite Jesus para você ir morar no céu. Não. Os apóstolos saíram pregando a mensagem de arrependimento, para que as pessoas se voltassem para Deus, se arrependessem dos seus pecados, para poder ser salvo. Hoje, com esse evangelho de artificial, aonde nós temos que aceitar, que é o evangelho da aceitação, as pessoas vivem de uma forma frágil, de uma forma fraca, porque assim, se Deus não fizer o que eu quero, então não vou para a igreja, não vou fazer isso para Deus. Aquele negócio onde Deus se torna o garçom, pode-se dizer, né? Pregado. Então, pessoal, qual é a verdadeira pregação? A verdadeira pregação, que é o que os apóstolos pregaram, e todos pregaram, que foram acerca de arrependimento. Veja só que no versículo 47, né, vai dizer assim: e o seu nome
se pregasse o arrependimento e remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. A ordenança era de pregar um evangelho que confronta. Um evangelho que muda é aquele evangelho que confronta. Um evangelho que não confronta não tem mudança. Muitas vezes as pessoas que não são confrontadas, elas não mudam. Para haver uma mudança tem que haver um confronto. E o evangelho de arrependimento é um evangelho de confronto. Nós sabemos que Paulo diz que nos finais dos tempos as pessoas terão comichão nos ouvidos, né? Por conta não suportarão a sã doutrina, antes amontoarão para si homens que preguem aquilo que eles querem ouvir. É hoje o que nós estamos vendo, coaches, surgindo muitos coaches, e você vai ver hoje o que dá mais ibope, dá mais curtida, dá mais seguidores, não é a pregação da doutrina da palavra, o verdadeiro evangelho, não. Hoje o que dá ibope é um evangelho artificial, é um evangelho de aceitação, onde as pessoas mais curtem e gostam, mas não adianta viver naquilo que é artificial, naquilo que é aparência. Nós temos que pegar aquilo que é original, né? João vai dizer, veja só o que João diz aqui na segunda carta. Aliás, Pedro, o que Pedro diz aqui? Eu vou estar abrindo aqui o texto na carta de Pedro aqui. O que Pedro diz que nós temos que desejar? Entendendo? Nós temos que desejar. Que nós temos que desejar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro 2:2 diz: desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que ele crescerdes, para por ele crescerdes para a salvação. Então Pedro vai dizer, desejai o leite, né? O leite espiritual. Ele está falando aqui da palavra original, o leite original e não falsificado. Mas nós devemos desejar o leite original, que é o leite espiritual, que é a palavra de Deus. Aí disse, por ele crescerdes para a salvação. Então, chega de evangelho artificial e vamos procurar mais o verdadeiro evangelho e vamos ser como os meninos nascidos, como usa aqui na metáfora, que passamos a desejar o leite original e não falsificado. Amém? Aí para que cresça, né? Para que cresça para a salvação. Então, pessoal, eu quero deixar essa reflexão. Fica na paz, em nome de Jesus, sola Escritura.